Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 12 da matéria de Ciências. Eu sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso estudo sobre as plantas. Nossa parte 5. Se você não acompanhou as aulas anteriores sobre as outras 4 partes anteriores sobre as plantas, eu recomendo que você pare esse vídeo, assista os outros vídeos anteriormente, leia os slides, acompanhe o material para então darmos continuidade com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre folha e a sua classificação e a sua função. Mais especificamente, nossos objetivos serão conhecer as principais funções das folhas, conhecer algumas adaptações foliares e identificar as partes das folhas. Antes da gente começar com esse assunto sobre folhas, eu quero que vocês tomem notas desse conteúdo. Então, tenham em mãos um caderninho com seu penal, onde vocês vão fazer anotações. Muitas palavras que a gente vê na matéria de ciências não são comuns no nosso dia a dia e vocês vão precisar depois retomar esse conteúdo. Então, vocês tendo tudo anotadinho, o significado delas, vai ser mais fácil de vocês compreenderem tanto o exercício quanto os nossos futuros conteúdos. Certo? Vamos começar então. Folha. A folha é o órgão envolvido na realização de 3 processos da planta: a fotossíntese, a respiração e a transpiração. São 3 processos básicos. A maioria das folhas apresenta cor verde e pode apresentar limbo, bainha e pecíolo. Nós temos ali um exemplo de uma florzinha, de uma folhinha. Essa folha deriva de um caule. O nosso caule a gente já comentou na aula passada que ele possui um nó, ele possui um entrenó, ele possui uma gema apical, mas isso não vem ao caso agora. A partir de um nó vai sair uma folha. Essa folha vai apresentar pecíolo, lâmina foliar, nervura central e uma nervura secundária. O formato dessa folha vai ser dos mais variáveis possíveis e alguns deles a gente vai comentar mais adiante. A folha apresenta bainha, pode apresentar a bainha, que é uma base expandida da folha, que envolve o caule de algumas plantas, como o caso do milho e da cana-de-açúcar. Geralmente encontradas em plantas do grupo das monocotiledôneas. Lembram na aula que a gente falou sobre a classificação das angiospermas, a gente falou sobre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Quem não lembra, retoma o vídeo lá e acompanha esse conteúdo. Monocotiledôneas, então, são plantas que podem apresentar bainha. Podem, não quer dizer que todas elas vão apresentar. A bainha é essa parte da folha que envolve o caule da planta. Então, quando você pega um milho, por exemplo, se for arrancar uma folha do milho, você vai perceber que parte da folha estava abraçada no caule da planta, entre aspas. Essa parte abraçada é chamada de bainha. O pecíolo da folha é a haste que une o limbo à bainha, ou diretamente ao caule. Diretamente ao caule, no caso das monocotiledôneas. Folhas que não apresentam pecíolo são chamadas de folhas sésseis. Então, esse cabinho, esse galinho que une o limbo da folha no caule é chamado de pecíolo. Quando ela não apresenta o pecíolo, ela vai ser chamada de uma folha séssil. E daí a bainha vai estar envolvendo o caule, certo? O limbo ou lâmina foliar, que é a parte verde da folha, ela é a parte achatada e onde estão localizados os estômatos, responsáveis por parte da transpiração e pelas trocas gasosas. No limbo são encontradas as nervuras que conduzem a água, os sais minerais e o alimento produzido na fotossíntese. O limbo é toda essa parte verde. Apesar da gente não poder enxergar ao olho nu, essa folha ela vai apresentar estruturas microscópicas. São esses carinhas aqui, os estômatos. Eles são 2 células com um formato um pouquinho diferente das demais e a função dessas células é abrir e fechar esse estômato. Por quê? Quando elas abrem os estômatos,
ocorre a troca de gases. Então vai entrando gás carbônico, vai saindo oxigênio, entrando oxigênio, saindo gás carbônico. A transpiração da planta também ocorre por conta dos estômatos, através dos estômatos abertos. Quando a planta não quer perder calor, não quer perder água, ela fecha os estômatos. Apesar que se ela não perder água, ela vai acabar secando as suas folhas, então ela precisa transpirar para manter a folha sempre úmida. Aí a gente tem as nervuras. Lembra da diferença das nervuras das monocotiledôneas para as eudicotiledôneas? Monocotiledôneas têm as nervuras paralelas umas às outras, então uma do ladinho da outra. Já as eudicotiledôneas têm as nervuras todas ramificadas, como é o segundo exemplo de folha que nós temos ali. A folha ainda, com relação ao limbo, ela pode apresentar duas classificações principais. Ou ela pode ser considerada uma folha simples, ou ela pode ser considerada uma folha composta. O que é uma folha simples? Uma folha que apresenta um pecíolo e desse pecíolo sai a lâmina foliar e pronto, e acabou. É só isso. Terminou ali a folha. Já uma folha composta, ela apresenta um pecíolo e ela apresenta muitas ramificações com várias folhinhas menores. Já um exemplo seria uma samambaia. A samambaia ela tem várias folhinhas. Se você pegar uma folha grandona da samambaia, chega a muitos centímetros de comprimento, ela tem várias folhinhas. Essas folhinhas não são folhas, são chamadas de folíolos. A união de todas essas folhinhas junto com o pecíolo é chamada de folha. Apesar de ser uma folha muito grande, ela é considerada uma folha composta por vários folíolos. As folhas elas podem ser modificadas. Dependendo da região onde a planta se encontra, essas modificações são necessárias para que a planta consiga se desenvolver com qualidade. As modificações na estrutura da folha permitem que ela desempenhe funções específicas, como é o caso dos espinhos no cactus, que garantem defesa e a redução da perda de água. Outra modificação que a gente já comentou nas aulas anteriores também é com relação ao pinheiro. O pinheiro também tem as folhas pontiagudas que impedem que a neve se acumule em cima deles e que os galhos quebrem, enfim. Também vão garantir a defesa. Imagine um cacto sem os espinhos, sem essas folhas modificadas. Ele é muito suculento, ele tem muita água, ele é fácil de você quebrar ou de você morder ele. Nós não vamos comer um cactus, mas existem animais que vão se alimentar de um cactus. E se ele não tivesse espinho, seria muito mais fácil. Então é uma medida de defesa da planta contra esses predadores, os espinhos. Ou as folhas das plantas carnívoras que são adaptadas para a captura de pequenos animais. Existem vários tipos de plantas carnívoras. Existem aquelas que têm um jarro com um líquido viscoso dentro, cheiroso. Para nós não é muito cheiroso, mas para alguns insetos é muito cheiroso. Atrai os insetos lá para dentro, onde eles são dissolvidos e servem de alimento para a planta. Existem outras, como a da imagem que nós temos aqui, que elas liberam nas suas folhas as gotículas de substâncias que é pegajosa também, uma substância que é pegajosa e muito cheirosa, atrai muitos insetos. O inseto pousou ali ou estava passando por perto, se enroscou, já fica preso e ela libera sucos digestivos ali, faz a digestão e a absorção dos nutrientes desse inseto. E existem ainda uma outra planta carnívora, que eu conheço, que ela é aquela que fecha a boquinha. Dentro daquelas folhas modificadas com formato de boquinha dela, ela tem umas estruturas onde apenas se você encostar nessas estruturas, parecem uns pelinhos, é que vai desencadear o processo do fechamento dessas folhas. Então, são muitas folhas diferentes que a gente tem no nosso dia a dia que fazem dessas plantas, realizam com essas plantas funções diferentes. No caso dos cactos, a defesa. No caso da planta carnívora, o ataque. Então,
a obtenção do alimento. Nós temos ainda a fotossíntese, realizada pelas plantas. A fotossíntese, na maioria das plantas, ela precisa utilizar água, ela precisa do gás carbônico e ela precisa da luz solar. A água retira das raízes, o gás carbônico vem pelos estômatos, então quando os estômatos estão abertos, lá ocorre a troca dos gases, entra gás carbônico, sai oxigênio, esse gás carbônico vai ser utilizado na fotossíntese e a luz solar absorvida pela clorofila, uma organela que tem dentro das células dos vegetais. A gente já comentou sobre essas organelas dos vegetais também, nas aulas passadas. Qual a função da fotossíntese? Produzir açúcar, oxigênio e água para a planta. Ela vai usar água, mas ela vai produzir água também nessa reação. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando isso, energia solar, nós temos o gás carbônico saindo, a glicose sendo produzida, aqui está a fórmula molecular da glicose, nós temos o gás carbônico entrando pelos estômatos e a água sendo absorvida pelas raízes, certo? Transpiração. Transpiração, ela é a eliminação da água através dos estômatos. A gente já comentou sobre. Na forma de vapor, promovendo o fluxo da seiva. O fluxo da seiva a gente não comentou ainda. A planta transpira, nós transpiramos. Nós precisamos diminuir a temperatura do nosso corpo, quando a gente fez uma atividade física muito intensa ou está no sol por muito tempo, a gente precisa diminuir a temperatura do corpo. Não podemos deixar o nosso corpo ficar com uma temperatura muito elevada. As plantas também. Então, nós transpiramos, as plantas também vão realizar essa transpiração. As plantas transpiram pelos estômatos, nós pelos nossos poros, mas enfim. Nas plantas tem uma outra função essa transpiração, que é permitir ou promover o fluxo da seiva bruta. Lembram que as raízes são responsáveis por absorver água. Os estômatos são responsáveis por liberar a água através da transpiração. Se não ocorre a fotossíntese, vai ter que ocorrer a liberação por esses estômatos. Então, conforme vai saindo a água dos estômatos, água nova com nutrientes novos vão entrando pelas raízes. E é principalmente esses nutrientes que são fundamentais para a planta nesse momento. Claro que ela utiliza a água para fazer a fotossíntese, mas ela utiliza desses nutrientes que ela absorve pelas raízes, junto com a água, para realizar outras funções, a respiração celular das suas células. Beleza? E a planta também realiza respiração. De maneira geral, a respiração celular consiste na transformação de açúcar e oxigênio em energia, na forma de ATP, é uma molécula. O nosso corpo também precisa desse ATP, dessa molécula de energia, água e gás carbônico. É o processo constante que ocorre em todas as células vivas da planta. A respiração celular vai pegar a glicose produzida junto com o oxigênio dentro das células da planta e vai realizar a queima dessa substância, a queima dessa glicose. Literalmente vai transformar a glicose em energia. Glicose a gente considera como sendo açúcar. Ali na planta ela vai armazenar esse açúcar de uma forma diferente, mas não deixa de ser a glicose. Essa energia liberada a planta vai utilizar nas suas funções diárias. A planta precisa transpirar, como a gente comentou. Abrir os estômatos ou fechá-los para preservar a água requer um gasto de energia. E essa energia é proveniente da respiração celular. Se a planta precisa crescer, ela vai precisar de energia para as células dela se multiplicarem. Essa energia é proveniente da respiração celular. Se ela precisa se reproduzir, vai produzir um fruto com uma semente, ela vai precisar da energia. A glicose em si vai ser liberada através da queima dentro das mitocôndrias, que são organelas celulares, que a gente já estudou anteriormente também. Certo?
Então, todas as células da planta realizam respiração celular. Elas produzem a energia. A energia nos animais ou nas plantas, energia pura, é o ATP que a gente utiliza. Nas nossas casas, a energia é elétrica que a gente usa para funcionar um liquidificador ou uma televisão. No nosso corpo, a energia que a gente utiliza é chamada de ATP. Pessoal, terminamos a nossa aula por aqui então hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo sobre as folhas. É um conteúdo simples, mas se vocês tiverem alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, com calma, com cuidado, com atenção. Faz as anotações, se não conseguiu fazer todas as anotações dessa primeira vez. E realiza os exercícios que a gente tem disponível também. Qualquer dúvida, assiste de novo. Eu espero que vocês tenham entendido todo o assunto e bons estudos!